Atos, capítulo 6, versículos de 2 a 5. E fique com a Bíblia aberta, porque nós iremos para outro texto em Atos também. Versículo 2 diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para encarregar deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Agora, pula para a tua Bíblia aí para o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 54. Diz assim: Os líderes dos judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus e viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos aos gritos e lançaram-se contra eles. Arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Bom, ficou um pouquinho evidente que eu vou falar desse rapaz, desse jovem chamado Estevão. Ele, um homem com uma referência incrível dentro da caminhada cristã, da escolha da igreja ali no início. Ele é escolhido. Os apóstolos, na verdade, eles têm um problema. O problema para resolver é o seguinte, é que as viúvas hebreias, elas estavam tendo um pouco mais de atenção do que as outras viúvas. E aí começou a ter um problema dentro da igreja. A gente fala, peraí, estão tratando melhor esse pessoal aqui do que esse pessoal aqui. Então os apóstolos resolveram separar da seguinte forma, falaram, olha, não dá para a gente fazer tudo. Não dá para eu me dedicar à pregação, não dá para me dedicar ao estudo da palavra e ainda cuidar das mesas. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma divisão. A gente continua se dedicando, os 12, ali porque Matias já estava com eles. Vamos nos dedicar ao estudo da palavra e aqui vamos eleger homens com algumas referências para que eles possam cuidar das mesas, para que eles possam cuidar desse problema que hoje acontece na igreja. E um desses escolhidos foi Estevão. E é muito legal, porque quando dá referência, né, acerca de todos os que foram escolhidos, eles falam assim, Estevão, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. É muito lindo. É muito lindo conhecer alguém cheio do Espírito Santo. Você já conviveu com alguém assim? Quem que já conviveu com alguém que você fala assim, cara, essa pessoa era cheia do Espírito Santo? É incrível como essa pessoa, ela exala o Espírito Santo. Você vê nas palavras dela, o amor de Deus exala. O amor de Deus. A graça de Deus exala através dessas palavras. E algumas características foram dadas para a escolha desses homens. E elas são muito presentes na vida de Estevão. E os motivos por qual Estevão foi escolhido era justamente porque ele se enquadrava nisso. Primeiro motivo era que ele deveria ter uma vida irrepreensível. Porque a base de uma vida cristã é o testemunho que se dá.
E não a quantidade de Bíblia que se lê, não a quantidade de louvores que se escuta, mas o testemunho que se dá. É vida cristã, não é esconderijo cristão. A base de uma vida irrepreensível não é quantas vezes você vem por semana à igreja, ou se você fez um seminário ou não. A base de uma vida cristã é o testemunho. E o testemunho dele era de ser irrepreensível. Ninguém podia repreendê-lo. Por quê? Porque em tudo ele agia de maneira correta. Segundo, na verdade vem junto a essa vida boa reputação. E por que isso vem logo ali como primeiro requisito, vida irrepreensível e boa reputação? Porque eu achava, pastor, que deveria ser o contrário, que deveria vir cheio do Espírito. Não vem boa reputação primeiro, porque não adianta nada você achar que é cheio do Espírito e ter uma reputação ruim. Não adianta você ser cheio do Espírito, orar 10 vezes por dia, passar horas em oração, se você ainda grita com o teu marido, com a tua esposa, se o teu vizinho vê vocês discutindo, brigando. Não adianta você ser cheio do Espírito, se na sua faculdade, na sua escola, você não dá o testemunho cristão. Não adianta aqui a gente pular, rodar, sapatear, fazer o que a gente quiser, se a gente não tem boa reputação. E era o que Estevão tinha, boa reputação. Aí depois, como um segundo colocado, falou assim, cheio do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? Eu tenho uma definição muito boa, que eu concordo muito, que é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é ser vazio de você. Você consegue entender isso? Os seus desejos já não são prioridade. As suas vontades não são prioridade. Você se esvaziou de você. E quando você se esvazia, o Espírito Santo está pronto para te encher. O problema é que a gente quer colocar Deus dentro de uma maneira que Ele entre na nossa vida, mas que Deus se adapte à vida que a gente tem. Esse é o nosso problema hoje. Deus tem que se adaptar à minha vida, ao que eu tenho como caminhada. Deus, eu já sou assim. O que você pode fazer aqui com isso que você tem? Desculpa, mas Deus só pode fazer uma coisa com você. Importa que você nasça de novo. Se não for novo nascimento, não tem acordo. Então você precisa se esvaziar. Coloque para Ele os seus sonhos. Coloque para Ele as suas vontades. Lembra que a gente cantou? Que eu diminua e que Ele cresça, que eu seja o corpo e Ele a cabeça, que a sua vontade em mim prevaleça, que eu possa aprender como ser sua igreja. Você está o tempo inteiro nessa canção colocando Deus em primeiro lugar, mas na hora da gente decidir isso, a gente quer ser cheio do Espírito, mas a gente quer ser cheio do Espírito dentro da nossa dimensão. Terceiro é cheio de sabedoria. E sabedoria, eu vou te dar uma definição, ela tem várias, mas a sabedoria eu vou te dar uma definição que eu gosto muito, que sabedoria é conhecer os desejos do coração de Deus. Porque quando você conhece os desejos do coração de Deus, você é livre de uma série de coisas. Você é livre de ansiedades, medos. Você consegue tomar as decisões de maneira acertada, porque você sabe onde Deus está. Você sabe para onde Ele quer te levar. Você sabe o caminho que Ele está fazendo com você. Isso é ter sabedoria. Sabedoria é saber que o caminho mais fácil é reto aqui para chegar até o final. Mas qual é o caminho que Deus quer que eu tome? Talvez eu tenha que dar várias voltas aqui para escolher o caminho de Deus. Sabedoria é conhecer os desejos do coração de Deus. E Estevão era alguém que conhecia os desejos do coração de Deus. Ele foi separado para ação social.
Você vai cuidar das mesas, você vai cuidar das viúvas. Você vê, gente, como o padrão de escolha da igreja, ele era altíssimo. Para cuidar das viúvas, para cuidar da ação social da igreja, tem que ser boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Hoje o que se vê é gente que não consegue manter os seus vícios longe do seu serviço da igreja. É gente que não consegue mudar o seu jeito de falar, mudar o linguajar, os palavrões, mas quer servir. E fala, por que eu não tenho direito de servir? Você tem direito de servir, irmãos, onde você quiser. Mas será que Deus tem que baixar a régua dele por causa de você? Ele foi separado para ação social. Ele podia falar, não quero fazer ação social não, pastor, ouvir. Sabe por quê? Porque eu sei pregar. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio de sabedoria. Aí você vai me colocar para ficar fazendo ação social? Você vai me colocar para ficar cuidando de viúva? Eu canto, pô. Tá achando que eu toco todos os instrumentos? E você vai me colocar para cuidar de... Tá achando o quê? Eu cheguei aqui, eu sou pastor, eu quero ser diácono, eu quero... Irmãos, servir. Onde precisa que você serve? Que você sirva? Onde há necessidade de você servir? Onde Deus quer colocar você para servir? Não estou falando onde você quer, não. É onde precisa de você. A gente precisa fazer esses... Hoje, eu sempre venho a pé, que eu moro pertinho. Hoje, a gente tomou um café cedo com algumas pessoas e eu vim de carro. E a gente parou lá no G4. E a gente foi recebido por um irmão com um sorriso lá no G4. E como é bom ver as pessoas lá dentro daquele prédio. Calor, que hoje está calor. Mas ele recebeu a gente com um sorriso. Sabe por quê? Porque ele entende que é ali que ele pode fazer a diferença. E às vezes a gente não entende isso. Bom, Estevão, ele tinha certeza e segurança da salvação. Só percebemos a certeza, a gente percebe em muitos. Se eu perguntar aqui, quem vai para o céu com Jesus? Boa parte da igreja vai levantar a mão. Se eu falar assim, ó, tá vindo um cara aí, ele tá armado. A segurança vai embora. Sabe aquela certeza que você vai abrir o olho no céu, mas a segurança... Não, Estevão era seguro. Ele tinha segurança do que acontecesse com ele, Jesus jamais largaria a mão dele. E assim, eu quero que você entenda, em todas as visões da Bíblia, em que se viu Jesus à direita de Deus, sabe como é que ele estava? Sentado. Você pega o texto, Estevão, ao ter a visão de Jesus, ele vê Jesus em pé, olhando a morte do mártir. Ao ver Jesus em pé, talvez ele pensasse, não, agora ele vai me socorrer, agora ele vai sair de lá. Não. Jesus olhava em pé, porque ele sabia que Estevão era o primeiro fruto de alguém que teve coragem de imitá-lo até a morte. E ele fez questão de, enquanto Estevão era apedrejado, se colocar de pé para ver o seu filho. Sabe qual é o problema nosso? É porque a gente não tem essa segurança, a gente não tem essa convicção, a gente não tem essa certeza, e por isso a gente acha que o nosso sofrimento é em vão. Por isso a gente acha que Deus é ruim. Por isso a gente acha que Ele podia fazer algo e não faz. E por que Ele não faz? Ele não faz porque Ele não quer. Ele não faz porque é melhor para você.
Ele não preparou você para viver o melhor nessa terra. Ele preparou você para viver o melhor com Ele. E a gente precisa entender isso. Ainda que os nossos sonhos, ainda que os nossos planos sejam frustrados, Deus nos preparou para viver com Ele, independente dos nossos problemas, independente das nossas tristezas. E falta tanta convicção no nosso meio, mas falta tanta convicção no nosso meio, mas tanta, que você vê, as universidades são celeiros de cristãos mortos. Você forma o jovem na igreja, ele caminha, e ele vai para a universidade. Não que na universidade ele encontre uma certeza, uma convicção, uma esperança maior do que a que ele tem. Mas é porque a universidade não tem algo maior do que a Bíblia para apresentar para ele. A Bíblia, a Escritura, já foi apresentada para ele. E o que falta para esse jovem, na verdade, é convicção daquilo que foi apresentado. Por isso, ao chegar na universidade, ele se torna igual aos amigos. E ele não consegue fazer a diferença de fazer com que os amigos se tornem iguais a ele. Então é isso. O que Estevão tinha? Por que ele foi chamado? Por que ele foi escolhido? Porque ele tinha convicções. Cheio do Espírito Santo. Cheio de graça, cheio de autoridade, sabia que ia passar dificuldade, sabia que ia ter lutas, sabia, foi avisado antes. Ei, jovem, você que está para entrar na universidade, você que está para fazer intercâmbio, você que está para ir para outro país, você precisa levar essas convicções para lá. Você precisa encontrar pessoas com quem você consiga conviver, congregar, ter comunhão. Você não vai conseguir mudar o mundo, mas mude a vida das pessoas que estão à tua volta. Deus pode te dar graça. Conheço pais aqui que a gente conversa e os pais ficam: meu Deus, eu não sei se eu oro para o meu filho passar no Enem ou se eu oro para ele não passar, pastor. Convicção, falta convicção. Estevão tinha uma outra característica. Ele teve os motivos para qual ele foi escolhido, mas ele tinha uma outra característica. Estevão era parecido com Jesus. Parecido, irmãos. Estevão, na hora da perseguição, ele reagiu de maneira idêntica a Jesus. Idêntica. Sabe? Na hora que as pessoas ofendiam ele, na hora que as pessoas, se irritavam com ele, ele agiu de maneira idêntica a Jesus. Você vê, você consegue perceber isso? Que quando fala assim: vai lá, Estevão, faz a tua defesa. Está lá no capítulo 6, no início do capítulo 7. Faça a sua defesa então, fale bem ao seu respeito. Ele começa a falar: porque Moisés, porque Abraão. Mas é para fazer a sua defesa, rapaz. Não. A minha defesa é a palavra. E continua pregando. E continuou anunciando. E enquanto ele não confrontava aqueles homens, enquanto ele não batia de frente com aqueles homens, eles ouviram. Mas chegou uma hora que ele começou a falar acerca de Jesus. E ele falou: vocês mataram ele. Vocês mataram o Filho de Deus. Diz que eles rangiam os dentes. Eles tinham ódio do que estava acontecendo. Eles queriam que ele fosse morto ali naquela hora. Sabe por quê? Porque ele não se ocultou de dizer a verdade. Mas mesmo sendo perseguido, ele se manteve manso. Mesmo sendo acusado injustamente, ele se manteve manso. E aí a pergunta é para você, a pergunta é para mim, a pergunta é para todos que estão aqui: como é que você age quando você é atacado injustamente? Como é que você age quando te acusam injustamente? Você fez isso? Eu falei: eu não fiz.
E aí você vira um demônio na frente das pessoas. Não vai fazer isso comigo. Tá achando o quê? Crente tem uma frase que é incrível, né? Eu sou crente, mas eu não sou bobo, não. Crente tem essa frase. E ainda usa de maneira errada um texto bíblico. Tá? Ainda usa de maneira errada. Dois textos bíblicos. Tá? 2 textos bíblicos crentes usam. Primeiro é: suportai uns aos outros. Eu não amo, eu suporto. Ô crente abençoado, esse suportar é de dar suporte. Tá bom? Só para você entender que não tem nada a ver com o que você pensa. Não, eu não amo fulano, não, eu só suporto. Tá? E outro texto que usa é: não sejais demasiadamente justo. Tem crente que usa isso para dar volta nos outros. Quando a Bíblia está falando de você não ser exageradamente justo, ela está falando: seja mais misericordioso. Não faça uso só da justiça. Abuse da misericórdia de Deus. Abuse da misericórdia. Como que a gente reage quando a gente é atacado? Estevão reagiu de pregar a palavra, de usar a palavra como a sua defesa. No dia da perseguição, deixa eu te dar um conselho: imite Jesus. Se você não tem nada que seja transformador naquele momento para falar, se o propósito é que você passe por isso, fique quieto, se cale, não precisa gritar. Estevão mantinha os olhos dele em Deus. Como é que é? O que está acontecendo? As pedras batiam, as pessoas gritavam, rangiam os dentes, o ódio. Ele não olhou nada disso. Ele olhou e viu o céu aberto. E quem olha para onde Deus está, consegue enxergar a transformação. Só quem consegue olhar. Você quer ver uma coisa? Um dia, Jesus trazendo no Sermão do Monte, ele falou assim: olhai as aves do campo, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Por que ele deu esse conselho? Porque o conselho vinha acompanhado do texto anterior que dizia: não andeis ansiosos. E quando ele fala isso, ele fala assim: se você conseguir olhar para o lugar certo, essa tua ansiedade, ela vai embora. O problema é que a gente acha que a nossa ansiedade é mais importante do que olhar para os olhos, para o lugar que Deus escolheu para a gente. Você tem um chamado de Deus e você tem ansiedade por Ele, eu acredito nisso, mas é Deus quem vai te conduzir até lá. Você quer que a sua casa mude, mas Deus não tem uma promessa sobre a sua casa? Então aguarda em Deus, coloca os olhos na mudança da tua casa, enxerga isso lá na frente. O nosso problema é que a gente acha que a gente tem que colher todos os frutos e todas as promessas que Deus fez. O Senhor falou que vai salvar a tua família. Você crê nisso? Fala amém. Se você está com a tua família, olha para ele aí, sem jogar piada, e fala amém. Entendeu? Você tem essa promessa, não tem? Talvez você nem veja. Deus vai cumprir, mas talvez você não veja. Como assim, pastor? Quantas pessoas tinham promessas, morreram, e a promessa só se cumpriu depois? Eu conheço mães que oraram pelos seus filhos por anos e anos e anos e anos. O dia que elas partiram, a dor fez a maior pregação no coração daquele filho, que a mãe nunca tinha conseguido fazer. E hoje o filho caminha com Jesus. É assim. O importante não é o que a gente está vivendo, é para onde a gente está olhando. Você está olhando as aves do céu? Você está olhando os lírios do campo? Porque Estevão estava olhando para os céus e ele viu os céus abertos. Essas pedras perderam valor. Eu acho, irmãos, eu penso essas maluquices, mas eu acho que a visão era tão grande de ver Deus e Jesus em pé ao lado de Deus, que as pedras nem doeram, irmãos.
Eu acho que as pedras nem doeram. Então, tire os olhos da tua ansiedade, da tua inquietação e olhe para Jesus. Jesus nos ensinou a confiar nele. O problema nosso, temos um problema seríssimo, é que a gente ignora os motivos reais da gente não ser parecido com Jesus. A gente ignora os motivos reais. Pastor, eu quero ser parecido com Jesus, mas eu sou alguém tão irritado. Vai tratar, irmãos. Vai tratar o seu orgulho, vai tratar o seu ego. Pastor, eu quero ser parecido com Jesus, mas eu sou viciado, eu tenho dependência. Vai tratar suas compulsões, irmãos. Vai ser parecido com Jesus, vai pedir a Ele para que Ele te conduza até o processo de mudança. A gente ignora o motivo real, e o que a gente faz é focar no pecado que a gente comete. Qual é o seu pecado? Eu tenho problema com pornografia, eu sou consumidor de pornografia. Qual é o motivo real? Trata o motivo real disso. O pecado é a pornografia, mas o problema é as tuas redes sociais, a tua sensualidade. O problema é, muitas vezes, as conversas que você tem, as pessoas que você segue, as músicas que você escuta. Isso tudo te leva até isso aqui, a pornografia. Mas a gente ignora isso, só quer tratar, só quer resolver o externo sem resolver o interno. Pare com as desculpas e continue na sua caminhada. Seja tão parecido com Jesus, mas tão parecido com Jesus, ao ponto de que se as pessoas tiverem que falar mal de você, elas se juntem para mentir. Porque foi assim com Estevão. Eles queriam criar algo, então eles subornaram pessoas para mentir. Sabe por quê? Porque não tinha nada para falar dele. Nada. Por muitas vezes na minha vida, na minha caminhada, eu ouvi coisas que eram mentiras ao meu respeito. Eu falei, gente, não precisa falar mentira de mim, não. Se quiser chegar e quiser que eu conte um defeito, eu tenho um monte. Mas inventar também não precisa. Eu já tenho um monte que eu lido. A gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos erros, mas eles não são patentes às outras pessoas, porque a gente tenta com as outras pessoas ser cada dia mais parecido com Jesus. Irmãos, o nosso padrão é Jesus. Entendeu isso? Eu queria que você entendesse de vez. O seu padrão não é o irmão que está do seu lado. O seu padrão não é porque todo mundo faz. Todo mundo mente, todo mundo rouba, todo mundo engana. O seu padrão não é esse. O seu padrão é Jesus. Você consegue entender isso nessa manhã? Você precisa ser parecido com Jesus. Eu faço muito pouco, mas em homenagem ao pastor Anselmo, vire para a pessoa que está do seu lado e fala: você precisa ser parecido com Jesus. Fala aí. Ele deve estar se coçando agora lá no hospital. Você precisa ser parecido com Jesus. O seu padrão não é o Afonso, não é o Alvir, não é o Aleph. O seu padrão não é ninguém que não seja a pessoa de Jesus. Pastor, mas é um padrão muito alto. Deus está te chamando para imitar Jesus. A imitação, ela não é como o original. Mas se você olha e você fala, nossa, é parecido. Nós precisamos ter o caráter dele, as atitudes dele, o amor dele. Nós precisamos. Estevão, por se tratar de um jovem, talvez não tenha conseguido realizar todos os seus sonhos. Estevão talvez não tenha conseguido realizar os sonhos dos seus pais. Estevão talvez não tenha conseguido realizar os sonhos dos seus amigos. Mas eu te pergunto, irmãos, o que é mais importante hoje? Nós realizarmos os sonhos das pessoas, os nossos, ou nós vivermos o sonho de Deus? Porque tem pessoas que enxergam a morte de Estevão como perda.
quando na verdade a morte de Estevão foi o grande ganho para o Evangelho. E agora a gente vai entender. Toma uma aguinha. O testemunho de Estevão foi tão forte. Talvez você que conhece de maneira superficial a Bíblia, ou porque chegou agora, está começando a caminhada, e esse motivo é justo, ou porque você está há um tempo já, mas ainda não conseguiu fazer dela um hábito de leitura, o testemunho foi incrível. E o testemunho de Estevão foi: suporte as pedradas para que o seu testemunho abra o céu para alguém. Essa é a frase da minha mensagem. Se você quer esquecer de tudo que eu falei aqui, de tudo, você pode lembrar só dessa frase? Suporte as pedradas para que seu testemunho abra o céu para alguém. Eu não posso errar, irmãos. Eu tenho que me manter firme. Eu não posso fraquejar, eu não posso sair, eu não posso desistir. Sabe por quê? Porque lá em casa eu tenho 2 filhos, eles precisam do meu testemunho. Eles precisam que eu permaneça firme. Eles precisam que os meus pés estejam sobre a rocha. Porque se eu fraquejar, talvez eles fraquejem. Eu não posso chegar em casa murmurando das coisas que acontecem na igreja, porque eu tenho os filhos em casa. Então o meu testemunho é suportar, é aguentar, é resistir. Qual a importância de testemunhar Jesus? É abrir o céu para alguém, é dar oportunidade que alguém conheça Jesus. A Bíblia, nós lemos aqui o texto, na versão que a gente leu diz assim: Estevão caiu de joelhos. Mas Estevão não cai por causa das pedras. Estevão não cai por causa das pedras. Todas as outras versões, você vai procurar no original, vai dizer que Estevão se põe de joelhos. Não são as pedras que colocam ele de joelho, é ele que escolhe ajoelhar. Você entende a diferença disso? Não é a dificuldade que te joga no chão, irmãos. É você que, ao passar pela dificuldade, se coloca de joelhos e fala: Senhor, eu estou aqui. Não foi a dificuldade que te colocou de joelhos. Estar de joelhos é tua função todos os dias. Todos os dias curvado ao Senhor. E Ele dobra os joelhos e se coloca de joelhos, e as pedradas vão batendo. Só que Ele é cheio do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo, elas perdoam. E deixa eu te dizer mais: se você é cheio do Espírito Santo e você não perdoa, você é cheio de si. Você não é cheio do Espírito Santo. Você é cheio das tuas vontades, você é cheio das tuas razões. E você dá mau testemunho para aqueles que você conversa e fala mal dessa pessoa que você não perdoou. Você é cheio de si. Porque Estevão, como homem cheio do Espírito Santo, quando as pedras batiam nele, ele dizia: perdoa, perdoa, Pai, perdoa eles. Estevão, antes de partir, ele não se preocupou com o céu que ele ia entrar. Ele se preocupou que o céu devia estar aberto para aqueles que o apedrejavam. Pai, perdoa eles, Pai, perdoa eles, perdoa. E a gente tem que vir aqui para falar para você que acha que é cheio do Espírito Santo, que vem à igreja, que ouve, que você tem que perdoar. Perdão, irmãos, é o beabá do Evangelho. Perdão está lá no Pai Nosso. Eu lembro que antes mesmo de eu me converter, minha mãe me ensinou a orar o Pai Nosso.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E você pode abrir em Atos 8, versículo 1, coloca aí pra gente, Atos 8, versículo 1, eu tenho pouco tempo. O início diz assim: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. E Saulo, você sabe quem é Saulo? Saulo é o apóstolo Paulo. No dia do apedrejamento de Estevão, Saulo estava assistindo a morte de Estevão. Mas o testemunho de Estevão consegue abrir o céu para alguém, irmãos. O testemunho de Estevão abriu o céu para que Paulo pudesse se converter, irmãos. Ele não xingava, ele adorava, ele via Deus, ele não reclamava, ele não gritava, ele não agredia. Ele falou: os céus estão abertos, os céus estão abertos, eu vejo Deus, eu vejo Deus, eu vejo Deus. As pedradas batiam e ele dizia: eu vejo Jesus de pé olhando para mim, eu vejo Jesus de pé olhando para a sua igreja, eu vejo Jesus que não desiste da gente. Esse testemunho, o teu testemunho, o meu testemunho, pode abrir os céus para os nossos familiares, pode abrir os céus para os nossos vizinhos, pode abrir os céus para as pessoas no nosso trabalho, pode abrir os céus nas nossas ruas. O teu testemunho pode trazer avivamento no teu bairro, pode trazer avivamento para as crianças, pode trazer avivamento na escola. Mas o problema é que nós não nos preocupamos com o nosso testemunho. Oh, Deus! Estevão morre em intercessão, irmãos. Estevão morre orando, irmãos. Orando. Queria chamar aqui já o ministério de louvor. Estevão começou o ministério bem e terminou ainda melhor, mostrando que Jesus pode conduzir a gente. E eu concluo com uma frase que diz assim. Essa frase é do C.S. Lewis, ela não é minha, mas é uma frase que desde a primeira vez que eu ouvi, se eu não me engano, eu ouvi dita aqui nesse altar pelo próprio pastor Anselmo. Diz assim: o cristianismo, se for falso, preste atenção aqui, o cristianismo, se for falso, nenhum valor. Se ele é falso, ele não serve para nada. Se for verdadeiro, tem valor infinito. Se ele for falso, ele não vale nada. Se ele for verdadeiro, ele vale tudo. Tudo. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. A única coisa que não existe é que o cristianismo tem um valor médio. Ou ele é tudo para você, ou essa salvação de Jesus é tudo para você, ou ela não precisa ser nada para você. Mas ela não pode ter um valor médio na tua vida. Ela não pode ser uma rotina de domingo. Ela precisa ser verdade.